Bom, turma, então nós vamos com mais uma aula de introdução ao estudo de direito, com o tema de hoje, fontes do direito, e relacionado ao nosso capítulo 4 do material que nós já temos. Bom, as fontes do direito, né? Primeiro, o que significa fontes do direito? É de onde surge o direito, de onde sai esse direito, como que o direito é criado, a origem do direito, de onde o direito nasce. E isso que é a fonte do direito, de onde o direito nasce. Bom, nós temos como fontes formais, tradicionais, a lei, jurisprudência, doutrina e costumes. São as principais fontes, as fontes tradicionais e formais do direito. Lei, doutrina, jurisprudência e costume. São as fontes tradicionais do direito. Bom, e aí, nós temos também outra forma de classificar, são as fontes voluntárias e as fontes não voluntárias. O que são fontes voluntárias? São aquelas em que quem produz esse direito tem a vontade dirigida para a criação do direito. Ele tem vontade de criar a norma jurídica. Por exemplo, a lei. A lei, quando o legislador, o Congresso Nacional, faz a lei, ele tem a vontade dirigida para praticar o direito. A jurisprudência. A jurisprudência é o julgamento dos tribunais. Quando o tribunal julga, ele tem a vontade de produzir o direito, de produzir o julgamento. E a doutrina, quando o doutrinador escreve os livros do direito, ele tem a vontade dirigida para produzir o direito. Nós vamos ter um tópico próprio para falar sobre jurisprudência e doutrina, para ficar mais claro o que é posteriormente. E o que são as fontes não voluntárias? São as fontes que surgem sem a vontade de criar o direito, mas o direito é criado naquilo lá. Por exemplo, os costumes. O costume, quando a sociedade tem um costume e aquele costume gera o direito, a sociedade, ao ter esse costume, não tinha a intenção de praticar o direito. Mas o costume da sociedade criou o direito. Por isso que a gente fala que é uma fonte não voluntária. Bom, então, se nós formos começar, o costume é uma das formas mais antigas do direito. Porque antes da lei escrita, o que dominava na sociedade como direito era o costume. Então, nós tínhamos um direito consuetudinário. O que significa um direito consuetudinário? Na origem da sociedade, o nosso direito é um direito de costume. E esse direito de costume foi evoluindo até o aparecimento do direito escrito, até o aparecimento da lei. Mas no início da sociedade, até antes mesmo da criação da escrita, o que dominava como direito eram os costumes. E esse costume e esse direito muitas vezes se fundia com religião, e não tinha uma separação muito clara disso. Então, a pessoa, antes do surgimento do direito romano, na Idade Antiga e até na Idade Média, a pessoa era julgada conforme o costume da região. E o que se aplicava como direito era o costume, porque não existia lei escrita. Com o surgimento do Estado moderno, com o surgimento do legislativo, do judiciário, é que surge o direito escrito, que surge a lei. Então, se nós formos ver o período da história da humanidade, o direito como fonte, ele é muito mais antigo do que o direito escrito. Porque o direito de costumes, de cultura, o direito natural até, ele surge com o surgimento da sociedade. E o nosso direito escrito, a lei, ele surge já com o Estado moderno, com a divisão do poder executivo, judiciário e legislativo. Então, foi um longo percorrer na história para o direito sair de um direito de costumes e até um direito de leis, um direito positivista, como nós temos hoje. Bom, então, o costume é uma fonte do direito? Os costumes da sociedade,
né? Os costumes são uma fonte do direito? Sim. Aquele costume que é praticado de forma constante, de forma reiterada, né? E ele tem uma consciência de ser obrigatório na sociedade, ele é fonte do direito. Dá um exemplo para vocês. O cheque predatado, por exemplo. O cheque predatado não está na legislação. A legislação determina que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Mas virou um costume na sociedade tão grande se passar cheque predatado que a prática constante desse cheque predatado gera inclusive uma consciência de ser obrigatório respeitar aquele predatado na sociedade. Então, o costume, quando ele é reiterado e torna-se como algo que tem que ser cumprido de forma obrigatória na sociedade, esse costume torna uma fonte do direito. Agora, o uso não chega a ser fonte. O uso é aquele costume fraco, que ainda não foi repetido muitas vezes, que não tem a consciência de ser obrigatório na sociedade. O uso não é fonte do direito. O costume, sim, é aquele costume constante e reiterado na sociedade. Ele é fonte no direito. Bom, aí depois nós passamos para outra fonte importantíssima do direito, que é a jurisprudência. Então, a jurisprudência é outra fonte do direito importantíssima. O que é a jurisprudência? A jurisprudência é o conjunto de decisões dos tribunais. Então, os tribunais, ao decidir um caso, ele gera uma jurisprudência que é seguida pelos demais juízes. Por exemplo, o Supremo, ao decidir um caso de prisão em segunda instância, né? A decisão do Supremo gerou uma jurisprudência que é seguida por todos os juízes abaixo do Supremo. Então, quando o Supremo, né, ou os tribunais superiores tomam uma decisão, essa decisão é chamada de jurisprudência. E essa jurisprudência é seguida pelos demais juízes. Porque, inclusive, a jurisprudência tem força vinculante, ou seja, que vincula os julgamentos dos juízes ali para baixo, né? Então, a jurisprudência também é um costume. Só que é um costume dos tribunais, que julgam determinado assunto da mesma forma, criando uma jurisprudência, ou seja, um modo de agir ou um modo de julgar para os demais juízes que estão logo abaixo do tribunal. Então, a jurisprudência é aquele conjunto de decisões dos tribunais que norteiam, que indicam como os demais juízes devem seguir em seus julgamentos. Bom, aí nós temos uma outra fonte do direito importantíssima, que é a doutrina. Que é a doutrina. A doutrina é o trabalho dos mestres, doutores. Quando a gente pega os nossos livros do direito não chama livros, não chama de livro, é material didático. Não, a gente chama aquilo lá de quê? De doutrina. Por quê? Porque a doutrina, ela é fonte do direito também. Quando um doutrinador, ou seja, quando o escritor do direito é muito conceituado, famoso, né, conceituado, o que acontece? Ele, inclusive, norteia o julgamento. Os juízes, ao julgar, coloca, conforme o doutrinador fulano de tal, e coloca a opinião dele lá no seu lugar. Então, o que é a doutrina? São os livros, os manuais, as monografias, é todo o material produzido pelos intelectuais do direito, pelos mestres, pelos doutores do direito, que norteia, que cria o nosso universo jurídico. Aí nós temos uma outra forma também, que também é chamada, né, que é uma forma que alguns a colocam como fonte do direito, que é a analogia. O que é a analogia? Analogia é você estender a um caso semelhante àquilo que não está devidamente visto na lei. É uma interpretação extensiva da lei, né? Então, a analogia é um processo de raciocínio lógico pelo qual o juiz estende um preceito legal a um caso não diretamente compreendido na descrição legal, mas que, por semelhança, ele aplica a um caso parecido. Por exemplo, a Lei Maria da Penha trata de violência doméstica, né? Principalmente do homem praticado contra a mulher.
E aí, por analogia, o juiz começa a aplicar também em um casal de namorados, né, que o namorado agride a namorada, um casal de homossexuais, né, que um agride o outro. Então, isso é uma analogia, não está bem previsto na lei, mas, por analogia, o juiz aplica aquele caso semelhante. Bom, princípios gerais do direito, né? O princípio geral do direito é relacionado ao direito natural, né? É aquele princípio ditado pela razão humana, né? Que serve como fundamento de cada povo. Então, os princípios gerais do direito são as normas do direito natural. São esses princípios que todo mundo aceita como verdadeiros, como direito à vida, direito à liberdade. Então, os princípios gerais do direito são fontes do direito? É a fonte do direito natural. É aquele direito natural da natureza humana que nós já vimos anteriormente, que se aplica ao direito e também é fonte do direito. Lembra que nós já falamos que o direito natural ele cria o direito positivo, ele é uma fonte de base, e hoje em dia ele é considerado como um princípio norteador de todo o direito. Então, o princípio geral do direito, o direito natural, também é fonte do direito. E aí nós temos a equidade. O que é a equidade? A equidade ocorre quando o juiz julga não de acordo com a lei, mas o juiz julga de acordo com o seu senso de justiça, né? Ele julga de acordo com o que ele acha certo e errado. O juiz, quando pode julgar por equidade, ele pode deixar as normas, as leis, as regras do direito de fora e julgar com o seu senso de justiça, com o que ele acha que é certo ou errado. Não é qualquer caso que o juiz pode julgar por equidade. A lei disciplina casos específicos em que o juiz pode agir ou julgar por equidade. Quando ele julga por equidade, ele vai julgar pelo seu senso de justiça, pelo que ele acha certo, pelo que ele acha justo. E, por último, nós temos as fontes não estatais, né, que são os contratos e os testamentos. Os contratos é uma fonte não estatal, por quê? Porque o contrato ele é uma lei que vale só entre o contratante e o contratado. Quando você firma um contrato, aquele contrato é uma lei que gera efeito entre contratante e contratado. Então, ele é uma fonte do direito. O contrato cria direito, cria relações jurídicas? Cria. Mas é uma relação a ser respeitada entre contratante e contratado. Por isso que ela é não estatal, porque ela é uma fonte o quê? Privada, que gera efeitos entre o contratante e o contratado. E o testamento? O testamento também é uma fonte privada do direito, por quê? Porque o testamento é uma lei para ser seguida após a morte de quem fez o testamento, do decurso, né, de quem fez o testamento. Então, o testamento, ele é uma lei que ele é uma lei, entre aspas, né, de uma fonte privada do direito, onde ele é uma norma a ser seguida depois da morte de quem fez o testamento. E o testamento, se for feito de acordo com as normas jurídicas, ele pode ser contestado, mas ele não vai cair, ele vai ser cumprido após o falecimento. Por isso que dizemos fonte privada ou fontes não estatais do direito. Tá? Estou no nosso grupo de WhatsApp para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre a aula de hoje. Tá? Também tem o material no nosso livro e também no nosso roteiro de aula. Tá? Até mais e até a próxima aula.